Do livro Pão Nosso, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 100. Rendamos graças. Capítulo 100. Rendamos graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo, 1 Tessalonicenses 5,18. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos, assim, a louvar as bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-los segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente, aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremo-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós diante do capítulo 100 do livro Pão Nosso, este livro que possui 180 capítulos. Esta lição é uma lição de grande profundidade, porque ela merece, assim como todas as outras, mais uma reflexão enorme de nossa parte, para que nós possamos absorver o seu entendimento e passar a ter uma conduta de vida diante desta lição que nos esclarece o motivo da vida. Nesta primeira parte, então, Emmanuel utiliza a passagem de Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, em que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha, é uma mensagem firme, objetiva,
em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Então, tudo que vem para nós é de Deus. Tudo. Tudo está na vontade de Deus. E se nós entendemos que Deus é o máximo de bondade, de alegria, de perdão, de sapiência, enfim, todos esses atributos são de Deus, Ele não pode nos querer mal, Ele não nos castiga, somente nos dá instrumentos para que nós possamos renovar, não é? Então a lição inicia onde Emmanuel escreve, a pedra segura. Então a pedra é segura. Segura o quê? Segura tudo. Segura alguma coisa que nós queremos fazer e que não nos é lícito fazer. O espinho previne. Então, se você tem um espinho no caminho, em alguma atitude que você está querendo ter, o espinho aqui, ele é figurativo, naturalmente. Então, quando você está para fazer alguma coisa, tanto a pedra segura como o espinho previne, para que você tenha cautela naquilo que você está querendo fazer. O fel remedeia, ou seja, o fel ele vai remediar alguma coisa que não ficou bem para trás. O fogo refunde. Veja bem a colocação. Ele aqui faz uma semelhança de que o fogo purifica. Ele sempre teve esta conotação, não é mesmo? O lixo fertiliza, isso de forma contundente e também literalmente falando, porque o lixo ele vai fertilizando a terra. O temporal purifica a atmosfera. E como purifica? Porque depois de haver um temporal, já perceberam que o ambiente fica mais puro? Porque também se queimou os miasmas que existiam aqui na atmosfera. O sofrimento redime. Aqui muitas pessoas vão parar para pensar, mas como? E é uma grande verdade. Através do sofrimento é que nós nos tornamos melhores pessoas. Então ainda precisamos do sofrimento para que nós possamos nos melhorar. Nesta outra parte, em continuação, diz, a enfermidade adverte. É um grande fato. Quando nos vem uma enfermidade, é um sinal amarelo para que você pense e reflita. O porquê daquela enfermidade? Que a enfermidade não veio por acaso. Ela veio para te advertir de um mal maior. É isso que nós temos que perceber. O sacrifício enriquece a vida. Então, quando você passa por alguma dificuldade, um sacrifício que você ultrapassa, logo depois você está o quê? Muito mais forte, não é assim? Todo sacrifício que você fez durante a sua vida, você se fortaleceu. Por isso que ele enriquece a vida, te deixa mais confiante, não é mesmo? A morte renova sempre. Então a morte que nós todos não queremos, porque achamos que é o fim da vida, normalmente aqueles que não acreditam na reencarnação, é muito triste. Mas a morte é a renovação, porque o que morre depois surge, não é? De outra forma. Tudo na vida é morte. Não se falou ali do lixo que se renova e se transforma em adubo? Não é assim? Lavoisier já dizia, na natureza nada se perde, tudo se transforma, não é assim? Quer dizer, é um físico falando, não é nem espiritismo, não é? Por isso ele diz, aprendamos assim a louvar as bênçãos que nos confere.
Deus nos confere essas bênçãos. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. Então tudo é em seu tempo. O calor é bom e também é bom o frio. A alegria que estimula é a irmã da dor que aperfeiçoa. Então, quando nós estamos num período de alegria, nós estamos sendo estimulados. E quando nós estamos na dor, nós estamos sendo aperfeiçoados, não é mesmo? Por isso, Emmanuel diz, roguemos à providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. Então, que nós roguemos a providência divina para que nossos olhos possam enxergar, os nossos olhos da alma, que tudo que vem para nós são coisas de Deus. E se são coisas de Deus, são coisas para o nosso próprio bem. Mas ele continua dizendo, é a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. A cegueira íntima é nós estarmos ainda com o orgulho exacerbado. O orgulho exacerbado nos deixa realmente numa cegueira. E aí nós tropeçamos e só achamos que Deus não existe, ou então que Deus está nos punindo. No terceiro parágrafo ele diz, e sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-los segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Então, quando nós quisermos enunciar um desejo nobre, eu desejo fazer isso, não é? Então eu tenho esse desejo de fazer esse trabalho. Nós temos que nos preparar para recolher todas as lições que virão para nós. E para que nós possamos aproveitar, porque senão, se nós acharmos que aquilo não é uma lição, nós não vamos aproveitar. E nós, então, vamos realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos de nossas vidas. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Então, que nós não devemos nos espantar com as dificuldades que virão, ou imprevistos, não é mesmo? Aí ele é mais enfático ainda, veja bem, nem sempre o socorro de cima surge em forma de um manjar celeste. Então, nós queremos sempre estar na felicidade. Mas a felicidade não está simplesmente alegre, feliz, de uma forma que não, sem problemas, não é? Aqui diz que o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Nem sempre, nem sempre. Muitas vezes ele vem o socorro para que você possa melhorar mais ainda o seu espírito, você que é espírito. Então nós temos que sempre estar atento a isso. Ah, Deus me abandonou. Não, não abandonou. É como aquela frase que Jesus está caminhando com você na praia e depois você percebe que não tem as pegadas de Jesus. É porque ele está te segurando, né, ao colo. É mais ou menos isso, não é? Para que você não pereça ali naquele caminhar. Comumente aparece na feição de recurso menos desejável. Então, nós estamos pedindo um recurso e vem outro tipo de recurso, não é? Você não está desejando aquele tipo de recurso. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. É um parágrafo que nós temos que refletir muito,
Porque, veja bem, ele diz que nós devemos nos lembrar de que o homem, muitas vezes, sob o perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo. Veja bem, é um grande abismo em águas profundas. Isto é, em caindo ali, é afogamento, não é? Só que não é a morte do corpo físico, não é? Ele se refere a esse abismo e essas águas profundas, é quando a criatura está prestes para fazer um delito, não é? Que vai comprometer suas vidas sucessivas. Percebem? Então, ele está prestes a cometer, por exemplo, uma chacina. Vai matar a sua esposa, ou vai matar um filho, ou vai matar outras pessoas. Enfim, está prestes a cometer um delito enorme. E Deus está ali, fazendo com que ele não cometa aquilo. Então, lhe dá rudes golpes, para que ele tenha com que se preocupar, para que não cometa aquele delito. Então é Deus, é Jesus nos ajudando a prosseguir no caminho, mas não perecer nesse caminho. Porque qualquer coisa que nós possamos fazer a nós e aos outros, nós teremos dívidas a resgatar conosco mesmo no futuro. Na finalização, Emmanuel diz: rendamos graças, pois por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, que nós possamos render graças, como Paulo de Tarso falou no início, que nós temos que render graças em todas, está escrito aqui, ó, em todas as experiências do caminho evolutivo. Não é somente uma ou em outra, em todas, porque todas elas são caminhos santificantes, que nós estamos nos santificando de acordo com a vontade divina. Uma lição extraordinária, que para mim, em especial, foi muito importante, e espero que tenha sido para você, nas suas reflexões, neste seu caminhar evolutivo. Um grande abraço e fique com Deus e até uma nova oportunidade.